Muito boa tarde a todos, ou quase boa noite para alguns. Sejam todos bem-vindos. Obrigada porque todos nós o estarmos aqui é sinónimo de que desejamos preparar-nos para o tempo maravilhoso que temos à nossa frente. Não é verdade? Amém. Não estou a ser irónica, estou mesmo a falar verdade. Nós temos um tempo maravilhoso à nossa frente, ou seja, um tempo em que Deus nos está dando a oportunidade de finalmente revelar o seu caráter ao universo. Estou a falar de um grupo significativo de pessoas. Então, estamos na nossa 16ª palestra, no estudo que estamos a fazer sobre o grande conflito. E vamos, antes mesmo de abrir a Bíblia e o grande conflito, vamos fazer uma oração. Convido a todos para orarmos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado, santificado seja o seu nome. Estamos felizes, Senhor, porque ainda o Senhor nos concede tempo de graça, aquela graça que tanto necessitamos para podermos vencer os nossos defeitos de caráter. Sabemos e agradecemos também porque o Senhor Jesus ainda está no lugar santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por nós, apresentando ao Pai o seu próprio sangue, em lugar do nosso, como substituto do nosso. E ao mesmo tempo em que isso acontece, o Senhor Jesus ainda continua recebendo do Pai a promessa do Espírito e derramando-a sobre aqueles que estão na terra e que estão clamando por essa bênção, não para ficarem cheios somente, mas para abençoar outros. E isto é muito significativo, Senhor. Nós estamos aqui suplicando o seu Espírito para podermos ser uma bênção para os outros. Uma bênção, condutos de luz, de cura, de paz, de conhecimento, que irá preparar outros também para estarem prontinhos para a vinda de Jesus. Portanto, que o Senhor nos encha com o seu Espírito neste momento e que nos dê a consciência de que o Senhor nos chamou para sermos exatamente aqueles que irão ensinar muitos a justiça. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Então, nós tínhamos ficado no grande conflito. Quem tem o livro e está a seguir como eu, na página 342, do capítulo 24, ou seja, no parágrafo 12. E estávamos precisamente a estudar sobre as 10 virgens. As 10 virgens. Então, o parágrafo 12 diz, na parábola, as que tinham azeite nos seus vasos, com as lâmpadas, foram as que entraram para as bodas. Já sabemos aqui o que são as lâmpadas. A Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que é que são os vasos? Vasos de barro somos nós. E, portanto, nós não só temos a palavra de Deus, mas a temos dentro de nós. Não é verdade? O próprio Jesus disse, aquele que estiver comigo e em cuja a palavra está, pedirá tudo o que quiser. Continuando. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite da sua amarga prova esperaram pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé, aqui temos um ingrediente importante, o acompanharam na sua obra naquele santuário. Faço uma pausa. Qual foi a obra que ele foi fazer no lugar santíssimo do Santuário Celestial, em 1844? O que é que ele foi fazer? Purificação. A purificação.
Exatamente. Portanto, nós sabemos que isso é sinónimo de outros conceitos. Purificação, ou seja, foi realizar o casamento, ou seja, foi iniciar o juízo investigativo. Continuando, todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final da mesma, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. E isto é um processo que se iniciou em 1844, mas ainda não terminou. Ou seja, o juízo ainda não terminou, o casamento ainda não terminou. E, portanto, e a purificação também ainda não terminou. E Deus está a ser muito misericordioso para conosco, porque esta luz já foi dada há mais de 170 anos. Mas eu estou convencida, eu creio, que nós somos a geração, a última geração, que vai assistir e que vai vivenciar a consumação do casamento, a finalização do juízo e da purificação. Ou seja, Deus terá um santuário purificado na terra, que somos nós, e ao mesmo tempo vai ter um santuário purificado no céu. Isto é uma verdade que tem sofrido grandes ataques do inimigo. Eu já vos li há relativamente pouco tempo atrás, no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, onde aquelas heresias, lembram-se, foram entrando dentro da igreja, e uma delas tem a ver precisamente, aliás, elas têm a ver particularmente com dois assuntos. Por acaso alguém se recorda sobre que assuntos é que essas heresias têm vindo a entrar no povo de Deus? São dois. Alguém se recorda? Um deles é que vamos pecar até à vinda de Jesus. Isso, uma é essa. O que temos lá é, uma tem a ver com a mensagem que está em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, que tem a ver também com isso, que também tem a ver com isso que disseram. E a outra tem que ver com o quê? Com o ministério de Jesus no Santuário Celestial. E, portanto, tem a ver com o juízo de investigação e com a purificação. Portanto, os irmãos disseram certo, não exatamente as palavras que Ellen White aplicou, mas tem a ver exatamente com isso. E foram introduzidas heresias. E como eu já disse aqui, e volto a dizer, Deus espera de nós que neste tempo de crise nós não sejamos indiferentes, mas marquemos a nossa posição, ou seja, nos levantemos em favor da verdade e não lavemos as mãos como Pilatos. Percebem, irmãos? Continuando. A mesma figura do casamento, estão a ver? Há pouco estávamos a falar basicamente da parábola das virgens. Agora vamos para Mateus 22. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo, cá está, o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. E todos nós conhecemos muito bem esta parábola. Lembram-se? Quando já a sala nupcial estava cheia, e o que é que aconteceu? O pai do noivo, o rei, diz que entrou na sala para ver os convivas, para fazer uma investigação. E o que é que ele foi investigar? Será que eram aqueles que eram bons e os que eram maus? Será que foi isso? Se as pessoas estavam vestidas com as vestes que ele tinha enviado. Ora, muito bem, e isto é muito significativo. Por quê? Essas vestes são literalmente a justiça de Cristo. E Mateus 6:33 o que é que diz? Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Porque é que nos é ordenado buscar a justiça de Cristo? Porque nós estamos cheios da nossa própria justiça, irmãos. Isto é muito sério. Todo aquele, eu já disse isto, mas eu volto a dizer, todo aquele que se orgulha, todo aquele que tem falsa modéstia, todo aquele que se irrita, todo aquele que perde a cabeça, todo aquele que deseja vingança, todo aquele que se melindra e que se ofende, está a demonstrar que está cheio de justiça própria. E o que o Senhor neste momento está a investigar é exatamente isto. É que quem é que está na disposição de se despir da sua justiça própria e vestir a justiça de Cristo, ou seja, deixar que Deus faça justiça. Estão a entender o conceito? Posso vos dizer com toda a segurança que enquanto nós não entendermos este conceito, Deus não vai poder justificar-nos, porque nós nos justificamos a nós mesmos. Temos sempre uma desculpa. A culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Ou é da esposa, ou é do marido, ou é do pastor, ou é do filho, ou da mãe. A culpa é sempre do outro. Nós não assumimos as nossas fraquezas. Isto significa pessoas cheias de justiça própria. E enquanto nós não entendemos este conceito e não fizermos morrer a nossa própria justiça, vestindo-nos da justiça de Cristo, o Senhor não nos vai poder levar com Ele para a nova terra. Ok? Continuando. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados, a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter, lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, lembrem-se desta palavra, porque mais à frente, num capítulo ou dois mais à frente, nós vamos ver que ela aplica esta palavra, examinados, quando no capítulo 28, mais propriamente, que é o capítulo do juízo investigativo, ela fala inclusivamente de um escrutínio. E é muito importante esta palavra. Então aqui, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, esses são aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e assentar-se no seu trono. Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final no santuário do céu. Portanto, o apóstolo Paulo nos aconselha: examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, sabem que às vezes, eu penso que muitos de nós têm em casa espelhos mágicos. Sabe o que é que eu estou a dizer? Lembram-se daquela história que se contava às crianças, que alguém se colocava diante do espelho e perguntava: espelho meu, há alguém mais bonito do que eu? Eu estou a ser irónica, é verdade, mas parece-me que muitos de nós ainda compraram em promoção espelhos mágicos, porque eles veem-se como os melhores do mundo, as pessoas mais generosas e bondosas sobre a terra. Irmãos, nós precisamos ter os olhos de Cristo, a mente de Cristo e sermos honestos connosco mesmos. Deus está-nos a dar esse tempo e está-nos a dar como uma prova do seu amor. Quando nós dizemos que Deus é amor, Ele é amor porque nos está a fazer ainda, a dar a oportunidade para nós examinarmos a nós mesmos, para lermos estas coisas
e realmente clamarmos por aquele poder que nos abre os olhos, o colírio. Lembram-se, Deus dá um conselho, curiosamente, que não dá a mais nenhuma outra igreja, mas dá à igreja de Laodiceia. Por que ele aconselha-nos a comprar ouro, vestes brancas e colírio? Por quê? Porque nós temos espelhos mágicos. Então precisamos de colírio para nos vermos a nós mesmos como ele mesmo nos vê. E isto, irmãos, eu volto a repetir, isto é prova de amor. Isto é prova do grande amor de Deus por nós. Ou acham que não? Certamente que sim. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, o que é que significa este tempo da graça, irmãos? Em que nós ainda, como nós dizemos, é um chavão que nós adventistas conhecemos muito bem. Por que tempo da graça? Por que tempo de graça? Irmãos, porque a graça de Deus é literalmente o seu Espírito. É um tempo em que Jesus está ainda recebendo do Pai o Espírito Santo e derramando-o sobre a terra. Será que isto é bíblico? Eu penso que já tinha falado convosco sobre isto no estudo passado, penso eu, mas vamos abrir novamente as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nunca é demais repetir o conceito, capítulo 2, versículo 33. Qual de vocês é que quer ler, por favor? Isto aconteceu no dia de Pentecostes. Ou melhor, sim, exatamente, no dia de Pentecostes, quando Jesus ascendeu aos céus. E era comemorada uma festa, a festa do Pentecostes. E o que é que a festa do Pentecostes ensinava? Quem quer ler o versículo 33, por favor? Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que era isto? A chuva temporã. Exatamente, ou seja, o poder extraordinário do Espírito Santo. Então, irmãos, a graça de Deus é um tempo, não é só um tempo, o tempo da graça, quero eu dizer, é um tempo que ainda Jesus está fazendo o quê? Recebendo do Pai o poder do Espírito Santo e está derramando esse poder aonde? Sobre seus filhos. Sobre os seus filhos. Todos os seus filhos? Aqueles que estão pedindo. Aqueles que estão pedindo. E aqui eu volto outra vez à oração que eu fiz no início. Estamos pedindo o Espírito Santo para quê, irmãos? Para que é que nós queremos o Espírito Santo? O poder extraordinário do Espírito Santo. Note-se, vejam se me faço entender, o Espírito Santo está conosco. Ele está aqui falando conosco, mas para que é que nós queremos esse poder extraordinário do Espírito Santo? Para testemunhar do amor de Deus. Exatamente. Para servir, para trabalhar pelos outros, para evangelizar, para curar, para abençoar, para apacentar. Para resistir o mal. Também. Irmãos, isto é muito importante, porque esse tempo vai fechar, ou seja, Jesus vai deixar o lugar santíssimo, ele já não vai mais receber do Pai a promessa. Ela foi dada em abundância, ela está disponível neste momento. Portanto, enquanto o banco estiver aberto, o banco do céu estiver aberto para dar esta fortuna, aproveitemos.
porque o tempo vai fechar. E Deus, neste momento, não quer que isso aconteça sem que nós estejamos ricos dessas grandes bênçãos. Por quê? Porque elas vão ser precisas para os outros irmãos. O mundo lá fora está doente, está carecido de luz, as pessoas estão desorientadas, estão escravizadas por Satanás, a maior parte delas com medo. Já falamos isto aqui. E muitas delas não sabem como alcançar a cura. A cura não só física, mas muitas vezes espiritual. E nós temos esse remédio. Então, se nós não o estamos a aproveitar, irmãos, prestemos atenção. Avancemos um pouco mais à frente, no parágrafo 17, e diz: uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Portanto, tudo isto aconteceu no período de 1844. Mas conquanto fosse verdade que estava fechada a porta da esperança e graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrirá. Como diz a igreja de Filadélfia, lembram-se? Outra porta se abrira e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens mediante a intercessão de Jesus no lugar santíssimo. Encerrara-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Ou seja, Jesus deixou de ser apenas o nosso sacerdote e passou a ser o nosso sumo sacerdote, ou seja, o nosso sumo pontífice. O único que merece o nome de sumo pontífice, porque é o único que faz a ponte, é um artífice de pontes entre o céu e a terra. Portanto, todo o ser humano que nesta terra se auto-intitula de sumo pontífice está literalmente a fazer uma afronta a Deus. E este é um poder que eu queria falar um pouco mais sobre isto, mas enfim, vai chegar o tempo. Avancemos. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial onde Jesus Cristo estava a ministrar pelo pecador. Parágrafo 19. Os que, pela fé, seguem Jesus na grande obra da expiação, recebem os benefícios da sua mediação em seu favor. Enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são, por ela, beneficiados. Então, irmãos, já estamos a ver aqui que há pessoas que recebem os benefícios da sua expiação, mas outras não. O que é que são esses benefícios da sua expiação? Depois disto que já estudamos, o que é que acham? As vestes nupciais. As vestes, o poder para vencer. Um caráter puro. Um Exatamente. caráter puro. Exatamente. O poder para vencer todo o pecado. Mas como eu já disse mais do que uma vez, isto é uma questão de fé. Quem não tem fé suficientemente em Cristo para crer que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino dos céus. Lembram-se da citação? Isto está em Mensagens Escolhidas. Portanto, é uma citação que devemos saber de cor e recapitulá-la, repeti-la várias vezes para nós mesmos. Um pouco mais à frente diz: quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos da sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderia então ser encontrado. Qual era o meio? Pelo ministério do santuário celestial.
Daí a nossa grande responsabilidade, irmãos, de conhecermos este assunto do santuário minuciosamente, porque Deus nos deu os pormenores, os detalhes todos, eles são importantes. Para muitas pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, elas estão em trevas porquê? Porque elas não conhecem isto. Elas não sabem que têm um intercessor maravilhoso, que é do mesmo tipo delas, em carne, que passou pelas mesmas tentações e que é puro, que nunca pecou e que tem poder para lhes conceder a vitória da mesma forma que ele venceu. Muita gente se debate com lutas, irmãos, tremendas, para poderem vencer certos vícios, hábitos, heranças que receberam genéticas e pensam que estão perdidos, porque não conseguem. Outros desistem e abandonam a igreja, sobretudo os jovens. Precisamos conhecer isto para que lhes levemos palavras de esperança, não só palavras, mas o nosso próprio exemplo, o nosso próprio testemunho. Continuando. Para eles a porta estava fechada, para os judeus. Não conheciam Cristo como o verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus. Daí o não poderem receber os benefícios da sua expiação. Aqui está. Vamos terminar aqui o capítulo 24 e vamos entrar no capítulo 25. Este capítulo 25 fala da imutável lei de Deus. Eu posso vos dizer que este capítulo também fala da imagem da besta. E já estamos aqui na mensagem do terceiro anjo. O que é que diz a mensagem do terceiro anjo? Apocalipse 14, versículo 9, 10 e 11. O que é que diz? É a terceira mensagem angélica, irmãos. Gostava de vos ouvir, sem lerem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, etc, etc. Muito bem, portanto fala... Da ira de Deus. Exatamente. Sem mistura. Nós precisamos conhecer o que tudo isto quer dizer. Temos aqui duas bestas, não é? A besta, a primeira, de Apocalipse 13, versículo 1 a 10, e depois a segunda, que é a imagem dela, ou seja, podemos dizer que é fotocópia. A forma de atuação é a mesma. E as pessoas precisam conhecer isto, irmãos. Nós estamos em tempos muito solenes e muito bonitos. Eu creio que todos vós devem ter recebido a informação, a notícia da Assembleia Mundial de Saúde que se vai realizar agora, do dia 22 ao dia 28 de maio. Estão conhecedores disto, certo? O que que vai acontecer? Dando plenos poderes ao OMS, né? Exatamente. Sobre a saúde do mundo inteiro. Exatamente. Sobre a saúde, eu penso que eles vão mais longe. Agora, irmãos, nós estamos a ver aqui o quadro a compor-se, estamos a ver tudo o que é mundial. Agora as coisas já não... O que vai acontecer nessa reunião? Eu não estou sabendo ainda. Eu já coloquei isso no grupo, Rutinha, mas eu posso colocar outra vez. O que vai acontecer é portanto, o Fórum Económico Mundial, o Sr. Klaus Schwab, e é bom que leiam o documento todo, temos muitas coisas realmente para dizer, juntamente com a ONU, ok? Estão querendo, de uma forma rápida, acelerar o processo e dar à Organização Mundial de Saúde plenos poderes para decretar pandemia onde e quando eles quiserem, passando por cima de todas as leis dos países. Ok? Portanto, eles têm este objetivo. Existe também um outro propósito que o Sr. Klaus Schwab referiu e que está no documento que vai ser apresentado. Como sabem,
o Papa Francisco teve aquela expressão que o nosso mundo era uma aldeia, não é? A aldeia global. Então, o Klaus Schwab faz um paralelo dizendo que o que se pretende é construir uma cidade entre aspas. Quando ele fala de cidade, está a falar de sistema. E que aquilo que o preocupa são os que estão fora da cidade. Isto é apenas um pequenino resumo do que está a acontecer. Irmãos, eles têm pressa. Satanás tem pressa. A Organização Mundial de Saúde tem pressa. Eu não sei se nós teremos pressa. E, portanto, é bom que nós comecemos a pensar rapidamente em alterar algumas coisas na nossa vida, porque o crédito social já entrou em Itália, numa das cidades italianas, e não vão receber créditos sociais aqueles que não estiverem na disposição de se render ao sistema. Certamente que já terão visto algumas imagens do que está a acontecer em Xangai. As pessoas são literalmente colocadas em gaiolas como se fossem galinhas de aviário. Não têm espaço, não têm condições de higiene, são separadas dos seus filhos. Isto está a acontecer. E como já pudemos verificar há 2 anos atrás, o que começou na China espalhou-se pelo mundo inteiro em muito pouco espaço de tempo. Este é o objetivo. Ele, neste momento, já não é, a nova ordem mundial já não é uma teoria da conspiração, porque eles já estão a revelar exatamente isto que eu acabei de vos dizer e mais coisas. Portanto, será bom que o povo de Deus realmente desperte e se coloque nas mãos do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos confiou que deveríamos fazer. Nós temos muita luz, irmãos. O mundo precisa dela. E quando eu falo de luz, não estou só a falar de luz a este nível. Eu falo também luz que Deus nos deixou ficar para podermos ser instrumentos de cura. De cura. As pessoas estão ficando doentes, irmãos. Doentes. Nós próprios estamos doentes. E cada vez vão ficar mais doentes, né? Exatamente. E Deus colocou nas nossas mãos o remédio. Se nós não o apresentamos às pessoas, estamos a ser criminosos. Vamos efetivamente ser acusados de crimes contra a humanidade, mas isso é por questões do clima, por não aceitarmos o dia para o planeta descansar. Ok? Então, vamos avançar. Aqui, neste capítulo, vamos ler alguns parágrafos apenas, até porque ainda temos tempo, ok. Eu gostava que lessem o parágrafo, ou que lêssemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do parágrafo 8, vamos ler o que diz aqui. Pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo como Criador do céu e da terra. Já vimos aqui o que é que significa temer a Deus. O que é que significa o temor a Deus? Recordam-se? Respeitá-lo como soberano de nossa vida. Obediência. Exatamente. Obediência. Existem vários textos, eu creio que já terei dado isso aos irmãos, ou não dei? Sim, guardar os mandamentos de Deus. Exatamente, obediência. Portanto, a primeira mensagem angélica é um chamado à obediência, irmãos. E aqui a questão, ainda esta semana estudávamos na lição da escola sabatina, o chamado de Deus a Abraão para sair da Babilónia. Mas não foi o único chamado de Deus para o seu povo sair da Babilónia. Esse foi o primeiro.
Mas depois houve outros. Não sei se os irmãos repararam na lição. Temos, por exemplo, em Jeremias, temos em Zacarias, temos em Isaías. Houve outros chamados de Deus para sair da Babilónia. E o problema é que existe um último chamado, e nós estamos hoje a receber o último chamado de Deus, porque nós somos seu povo. E durante muitos anos eu pensei que isso se referia, quando Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, eu pensei que se referia aos de fora, que nós iríamos dizer-lhes para eles saírem de Babilónia. Mas, irmãos, para que é que as pessoas vão sair da Babilónia se elas não encontrarem nada de especial fora da Babilónia, ou seja, em Laodiceia? Precisa de haver uma grande diferença para as pessoas quererem sair. Agora, existe uma outra questão, que nós já falámos aqui, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5. Qual é o espírito de Babilónia? Vamos ler só o princípio de Daniel 5:22, por favor. Conhecer e não praticar. Exatamente. Ou seja, desobediência. Desobediência. Agora, irmãos, se Deus está-nos a chamar a sermos obedientes e a sair de Babilónia, nós provavelmente fisicamente já deixámos a Babilónia. O problema é que a Babilónia ainda não saiu de nós. Ou seja, o espírito de Babilónia é este. Eu sei que eu não devia fazer isto. Eu sei que eu não devia estar a ver isto na internet. Eu sei que eu não devia estar a comer isto porque me faz mal. Mas só uma vez também não faz mal. Já ouviram este tipo de discurso? Isto só está a dizer que nós saímos de Babilónia, mas a Babilónia ainda não saiu de nós. Isto é muito sério. Porque foi precisamente por uma simples, entre aspas, desobediência que nós entregamos o governo do nosso mundo nas mãos de Satanás. Então, vamos continuar a nossa leitura. A fim de fazer isto, ou seja, temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo, a fim de fazer isto, devem quê? Obedecer à sua lei. Não sou eu que estou a dizer, irmãos, é as Escrituras e o Espírito de Profecia confirma. Diz o sábio, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o quê? É o dever. Como o irmão Adénis dizia muito bem, ele é soberano, é ele que manda, é ele que dá as ordens, irmãos, não sou eu, a menos que eu esteja colocada no lugar de Deus. Isto é muito sério. Continuando. Sem a obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Então, irmãos queridos, não adianta nós estarmos a fazer cultos a Deus quando nós estamos a adorar o eu. É uma abominação. Provoca vômitos a Deus. E Deus diz isto exatamente à última igreja. Estou a ponto de vomitar-te, estou saturado do teu formalismo, da tua hipocrisia. É isto que Deus diz à igreja de Laodiceia. Continuando, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O dever de adorar a Deus baseia-se no facto de que Ele é o Criador, o soberano, como dizíamos há pouco, e que a Ele todos os outros devem a sua existência. Eu penso que, eu não sei se os irmãos acham que nós devamos ler tudo, mas eu penso que os irmãos poderão ler em casa e vamos dar um saltinho um pouquinho mais à frente para um parágrafo, 3 parágrafos mais à frente, que começa da seguinte maneira.
em contraste com os que guardam os mandamentos. Já todos encontraram? Já? Já encontraram todos? Sim? Ok. Então, em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica uma outra classe contra cujos erros profere solene e terrível advertência. E Deus diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Para a compreensão desta mensagem é necessária uma interpretação correta dos símbolos empregados, que se apresenta pela besta, pela imagem da besta e pelo sinal. O que é que tudo isto significa? Vamos ter que conhecer muito bem o que é que cada uma destas coisas significa. 2 parágrafos à frente. No capítulo 13, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. E no final desse parágrafo diz, refere-se inquestionavelmente ao papado. Ao papado. Portanto, temos aqui, claro como água, aliás, nós temos as características todas que não vamos agora ver, mas quando Deus, no capítulo 17 do Apocalipse, descreve as características da prostituta, estão ali todas descritas. E os irmãos podem perguntar, então, mas está a falar de prostituta ou está a falar de uma besta? Bom, se os irmãos forem ver, Deus fala do mesmo poder com palavras diferentes. É o mesmo poder que nós encontramos em Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Mas aí Deus diz que é um chifre pequeno. Lembram-se? É só para recapitularmos. Capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel. Deus fala de um chifre pequeno. E nós sabemos que chifre significa o quê? Rei. Rei. Portanto, em Daniel, Deus está a falar que este poder é um rei ou reino. Quando avançamos para o capítulo 11 de Daniel, e nós já estudamos aqui Daniel, já não fala de chifre pequeno, fala do rei do norte, que significa que além de um reino, é um rei com grande poder, com grande autoridade. Depois saltamos para Apocalipse 12 e fala-nos de quê? Capítulo 13, fala-nos de uma besta. O que é uma besta? É um animal. E o que é que significa animal na profecia? Filho. Rei ou reino. Mas quando chegamos a Apocalipse 17, já não fala nem de chifre, nem de besta, mas fala de uma prostituta, uma mulher. E o que é mulher em profecia? Igreja. Igreja, que se prostituiu, porque ela era pura. Ela era pura. No capítulo 12, a mulher era pura, estava vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Mas João deixou de ver essa mulher quando ela estava fugindo para o deserto. Lembram-se? Quem é que ia atrás dela? Era o rio. O dragão. O dragão. Então, o João do Apocalipse, a última cena que ele vê é a mulher a fugir para o deserto, fugindo do dragão. Ele deixou de ver a mulher no capítulo 13, no 14, no 15 e no 16. E quando ele volta em visão a ver a mulher, como é que ele a vê? Já não estava vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, já não era uma mulher pura, já não estava a fugir do dragão, mas ela estava como? Montada na besta, exatamente, ela já estava montada na besta, ou seja, ela parece que ela era
conduzia a besta, ela já não era pura, ela estava toda adornada, pintada, com brincos, com pulseiras, colares, pedras preciosas, etc., vestida com uma cor super discreta, que é o púrpura e o escarlate, não é? São cores muito discretas, e como se isso não bastasse, ela estava embriagada. E diz a Bíblia em Apocalipse 17 que ele ficou de boca aberta. Como é que é possível? O que é que aconteceu a esta mulher? Porque a última vez que eu a vi ela era pura e fugia do dragão. E agora ela está embriagada. Percebem? O que é que... Está tudo descrito lá, irmãos. Então, houve alguma mudança durante um período em que esta igreja se prostituiu e mudou completamente a sua maneira de proceder. E nós temos que ter esta noção e saber explicar isto às pessoas. Eu insisto nisto, irmãos, porque foi a nós que Deus nos deu essa resposta. Ela se apostatou, né? A igreja neste período. E aí nós temos que saber explicar para demonstrar exatamente para muitos dos nossos irmãos que eles estão no caminho da apostasia, estão no caminho da perdição e poderão perder sua salvação. Exatamente. E por muito que lhes custe, eles precisam de saber o que é esse poder e essa prostituta. Que, curiosamente, o apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, não lhe chama nem de chifre pequeno, nem de besta, nem de prostituta. O que é que lhe chama? Homem do pecado, filho da perdição. Então estão a ver, são 5 nomenclaturas, podemos dizer assim, que se referem ao mesmo poder. Ok. Então vamos ler aqui no capítulo que começa assim. No capítulo 13, descreve-se... já lemos isto. A besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem acreditado, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Ou seja, o Império Romano não morreu. Ele simplesmente sofreu uma metamorfose, não foi? Uma metamorfose. Declara-se, quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e abriu a sua boca em blasfémia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deu-se-lhe, portanto, Deus permite que ele tenha poder. Será que nós já estamos a ver isto? Completamente. Esta besta está neste momento a exercer o seu poder sobre toda a nação. E o mundo inteiro está fazendo o que ela determinou. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Parágrafo seguinte. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta, havia uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Existe uma besta que tem quantas cabeças? 7 cabeças. 7 cabeças. Deus já nos deu uma indicação lá em Daniel 7, quando falava dos bichinhos, lembram-se? O primeiro era um leão com asas, o segundo era um urso e o terceiro era o quê? Era o quê? Leopardo. Com quê? Com 4 cabeças. E nós estudamos que esse leopardo é o império quê? Grego. E as cabeças eram 4 generais do mesmo império, gregos também. Então não é difícil nós percebermos o que é esta besta e o que é que são as cabeças. O que é que acham que é a besta? Porque o que foi ferido não foi a besta, apesar da Bíblia às vezes falar da ferida da besta, mas o que foi ferido especificamente na besta foi o quê?
foi o quê? Uma das suas cabeças. Não foi a besta toda, ela tinha 7 cabeças, mas não foram as 7 cabeças, foi uma cabeça. E eu agora vou parar por aqui e vou-vos deixar a fazer o TPC, a pesquisar para conseguirem verificar, primeira coisa, o que é a besta. Segundo, o que é que são as 7 cabeças? Porque só uma delas é que foi ferida e nós sabemos qual é que foi ferida. Qual é que foi ferida? A ponta pequena? A ponta pequena, ou seja, traduzido, significa o quê? Roma? O papado. Papado. Então nós já estamos a ver aqui, já estou a ajudar, já estamos a ver aqui que uma das cabeças é o papado. Mas a besta não teve só essa cabeça. Ela tem outras cabeças. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu bendito nome. Louvamos o seu nome, Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos e a revelou aos pequeninos como nós. Obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela tem tanta luz, tanto esclarecimento, tanto conhecimento que nós necessitaríamos. Por isso, o Senhor, sabendo o quão importante era tudo isto, o Senhor disse que haveria uma bênção muito especial para aqueles que lessem, estudassem e guardassem as coisas que estão escritas neste livro. Que o Senhor nos conceda esta bênção. Desejamos estudar a sua palavra e desejamos ser cheios do poder do seu Espírito e também do mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente este grupo, desde os jovenzinhos que estão aqui conosco, aos homens e às mulheres do seu povo. Que o Senhor nos conceda a graça de podermos mergulhar fundo na sua palavra e deixar que o Senhor nos conceda o privilégio de não só aprender estas coisas, mas acima de tudo, que nós possamos nos preparar para sermos usados como instrumentos de paz em muitas outras pessoas que estiverem em contacto conosco. Eu lhe peço estas graças em nome de Jesus. Amém.